Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao Universo Feminino, esse espaço de muita troca, de muita informação, de direitos humanos, de cidadania. E esse é o primeiro episódio do ano 2026, que seja um ano aí muito proveitoso, com muitos assuntos importantes. E falando em direitos humanos, cidadania, vamos iniciar esse ano com um assunto super importante. Estamos no mês de janeiro, um mês cheio de significados, porque é o mês da visibilidade trans. Próximo dia 29 de janeiro, evidencia em todo o país essa data histórica, cheia de significados, que marca a identidade de gênero das pessoas trans aqui no Brasil. Todas as conquistas que fizemos ao longo dos anos, né, que conquistamos ao longo dos anos, e também os enormes desafios que temos pela frente. E para dialogar com a gente tem aqui duas convidadas especiais. Rebeca de França, nossa coordenadora estadual da diversidade sexual e gênero, que representa a CODIS, que representa a Sengide, e a Kira Dantas, militante do movimento social. Eu posso dizer aqui que estamos vivendo em duas gerações, de mulheres que estão somando nessa luta de visibilidade, de militância, de engajamento social, para que a gente possa estar hoje aqui, ocupando espaço, que a Band nos abre esse espaço para a gente dialogar esse assunto que é tão presente, é tão importante e que por muitos anos ficou invisibilizado. E aí eu queria já que vocês pudessem rapidamente se apresentar. A gente tem aí um tempinho para a gente dialogar, falar desse retrospecto histórico, né, Rebeca? Então, com vocês, Rebeca de França, a nossa coordenadora estadual. Olá, tudo bem a todas, todos e todes? Nós viemos aqui, como você me falou, duas gerações, então eu já acompanhei várias militantes históricas do Rio Grande do Norte, conheci pessoalmente Leilane Assunção, Jacqueline Brasil, Carla Monique, e tanto Viviane Suassuna, o Murilo lá de Pau dos Ferros. Então, tantas pessoas boas já passaram pelo estado e eu sigo aí, pleiteando essa luta que essas pessoas travaram anteriormente, para que tenha um Rio Grande do Norte melhor para a Kira e essa nova geração de pessoas trans. É isso. E você, Akira, se apresente, e se coloque enquanto militante do movimento social nesse retrospecto histórico também, daqui para frente também. Bom, como já foi apresentada, eu me chamo Akira, sou militante do coletivo Juntos e do Juntas. O Juntas é um coletivo feminista e fico agradecida por estar aqui nesse espaço, porque abrir espaço para pessoas trans, mulheres transexuais e travestis no mês da visibilidade trans é de uma importância muito grande, pois nós somos excluídas de espaço como esse para falar de vivências nossas e principalmente da violência que cerca o nosso corpo. Então, vai ser um bate-papo muito maravilhoso. E eu espero que muitas possam estar aqui para falar de suas vivências trans e travestis também. Então, meninas, quando a gente fala em visibilidade, do que é que estamos falando necessariamente? Da importância da conquista dessa data, o dia 29. Primeiro, como é que foi instituída essa data? Falar da importância desse movimento, ao longo dos anos. E quando a gente fala em visibilidade, anos atrás, certamente, a gente não teria espaços como esse, ou, por exemplo, uma coordenação a nível estadual que pudesse tratar diretamente no fortalecimento dessas políticas públicas. Então, em que espaço a gente está falando de visibilidade? Que ainda é necessário a gente ter uma data que possa evidenciar todas essas vivências, Olha, Júlia, você foi bem cirúrgica na sua fala inicial, né? A gente está falando de uma população que não tinha direito a nada, Kira. Imagina que, enquanto todo mundo, todos os objetos, todos os seres vivos e não vivos têm direito a um nome. E a gente está falando de uma população que nem ao nome tinha direito, né? Ela pleiteava por um espaço que ela pudesse ser reconhecida por quem era ela. E essa briga pelo nome já teve um final feliz. A gente pode hoje retificar o nosso nome e gênero. Mas imagine, você está falando de uma população que está pleiteando um nome. Quantas pessoas não dão nem sequer, eu dei o meu nome, coloco um apelido. E a gente valoriza tanto ter um nome, né? Então, é uma população que não tem direito a um nome. E aí depois lutou para ficar no seio da família, para ser respeitada pela família. Depois na rua, na escola, sonhou em entrar na universidade, chegar no trabalho. Então, a gente começa do zero, né? Uma população que não era bem vista. E ainda hoje há pessoas que não querem que essas pessoas estejam dividindo espaços públicos e privados, mas que lutam todos os dias para estar entrando nos espaços, para ser representada, para ter direito a vez e voz. E é aqui. Imagina que a gente não podia nem estar num espaço como esse. A gente era presa na ditadura militar por ser trans. Você saísse na rua e tivesse vestida com roupas que não fosse de acordo com o gênero que a sociedade impunha, né? Era presa. Então, imagina que a gente hoje vive
algumas glórias, mas que não são 100% ainda do que a gente quer. Então, eu acho que eu falo desse passado e eu deixo o presente para a Kira falar, porque eu acho que ela é quem vai pleitear aí. Enquanto eu lutava para ter direito a um nome, eu lutava para ter direito a estudar, eu lutava para ter direito a ter uma saúde que me respeitasse, hoje a Kira vai travar novas lutas e dar continuidade a esse movimento, né, Kira? Mas ainda antes de passar para a Kira, eu queria fazer um retrospecto histórico, né? Assim, a gente está falando de quantos anos atrás que teve essa auto-organização do movimento. A gente sabe que passou pelo momento mais de repressão, um momento mais de identidade mesmo, as pessoas se reconhecerem, se declararem, passar por todos esses entraves internos, familiares, sociais, né? Mas para a conquista de direitos, a gente sabe que foi através dessa ocupação desses espaços que também avançamos no que se refere à legislação, a um movimento mais auto-organizado, a espaços de representatividade, né, Rebeca? Pudesse trazer um Sim. pouquinho desse retrospecto histórico. A gente começou a se organizar na ditadura militar, quando éramos perseguidas, mas os anos 90, por conta da epidemia da AIDS, a população LGBT toda se uniu e aí pleiteou ter, por exemplo, o medicamento para curar essa infecção. Só que a população trans, enquanto o movimento LGBT pleiteou que os homens casassem, que as mulheres pudessem fazer fertilização, as pessoas trans foram ficando para trás. Eles conseguiram avançar muito nas pautas LGBs, mas o T ficou esquecido. Por isso que a gente fala de lutar por um nome. E aí, a partir de 2004, que a gente, pela primeira vez, é recebida por um líder de um país, que era o nosso presidente, né? Esse presidente recebeu essa população. E o que marcou essa recepção desse presidente foi no dia 29 de janeiro. Por isso que a gente comemora anualmente o dia 29 de janeiro. Então, em 2004, quando ele recebeu a gente pela primeira vez, foi que a gente começou a ser vista, enxergada e começou a ter políticas para essa parcela da população a partir de 2004. É muito importante, né? Essas datas simbólicas que marcam, eu acho que uma nova etapa, um novo momento na construção histórica do nosso país. Mas a gente sabe que a gente ainda fala de um dos países que mais mata a população transexuais e travestis, né? LGBT como um todo. E aí, essa vivência é importante trazer para cá, porque a gente sabe que ainda é uma pauta que, culturalmente, socialmente, ainda é marginalizado. Hoje mesmo, a gente estava participando de um espaço de entrevista e, na oportunidade, foi falado, né, dos haters, das críticas que são dadas quando, por exemplo, uma postagem com uma pessoa transexual. E aí, a Kira, ela vem de uma nova geração, de um movimento já mais auto-organizado, mas as dificuldades e esses preconceitos, pré-julgamentos, esse dia a dia acontece aqui em Natal. Eu queria que você pudesse trazer um pouquinho da sua história, do seu caminhar até chegar aos dias de hoje aqui. Olha, falar sobre o caminhar de uma pessoa travesti, de uma pessoa trans é muito difícil, mas enquanto uma travesti, a gente vivencia uma violência muito grande diante da sociedade brasileira e as travestis do mundo inteiro. Principalmente quando você sai na rua e você não sabe se vai voltar. Por exemplo, quando nós estamos nas ruas, nós somos expostas a todo tipo de violência. Principalmente dos homens. As mulheres transexuais e travestis, a grande maioria delas vivem da prostituição. Então, o homem sai de sua casa, deixa sua esposa, sua criança, seus filhos e procura uma travesti, uma mulher trans, na esquina de prostituição para satisfazer os seus fetiches. Então, eu sou uma pessoa que sofri muito na vida para chegar aqui, para estar batalhando, para estar gritando, assim como todas as outras, mas cada uma tem sua história diferente, porque a vida, por obviedade, é individual, mas a história ela acaba se completando a mesma. Desde nova, eu acabei passando por muita violência, onde eu fui expulsa de casa com 15 anos de idade e tive que viver de maneiras muito tristes, podemos assim por dizer. E com o passar do tempo, eu vim me fortalecendo, vim tendo força suficiente para lutar por mim e pelas outras, e pelas minhas irmãs e pelos meus irmãos. Então, a violência diante ao corpo trans, ela é gigantesca. Por exemplo, nós temos um ato agora que vai ocorrer dia 24, agora no sábado, às 15 horas, em frente ao Midway. E assim que a gente lançou o card do ato, a gente sofreu uma violência muito grande de pessoas que
vieram nos comentários e falaram todo tipo de barbárie possível. Teve um homem que já fiz a denúncia contra ele, mas ele disse que se visse as pessoas trans realmente nesse ato, dia 24, às 15 horas, em frente ao Mido, ele ia matar. Então, assim que a gente viu aquele comentário, a gente fez a denúncia, inclusive eu estava conversando com a Rebeca na sala da diversidade sexual e de gênero do Estado, e é de uma barbárie muito grande, porque quando a gente se movimenta, a violência ela vem conosco. Porque ser livre tem consequência, principalmente quando você é trans e da comunidade LGBT. E piora quando você é uma pessoa negra. Então, ser livre tem uma consequência. Você pode ser feliz, mas vai vir a ignorância dos outros que não entendem aquilo, que não são capazes de entender. Isso é a importância, né, dessa data, de coordenadoria, de políticas públicas afirmativas que possam desconstruir. A gente sabe que, infelizmente, a gente ainda convive com a situação de violência contra a mulher, por exemplo. É algo que é tão massificado. Tem leis, a terceira lei mais avançada de todo mundo é aqui no nosso país, que é a Lei Maria da Penha, mas diariamente os homens insistem em violar os direitos dessas mulheres, violar os direitos dessa mulher, e muitas vezes ela vai lá e tira a vida dessa mulher, como acontece também, infelizmente, na população LGBTQIA+. Né? Então, a gente sabe que é uma desconstrução. Por isso, a importância de termos esse canal, esse espaço. A coordenadoria ela vem se firmado a cada dia mais, né, Rebeca, como um meio para formar os nossos profissionais. Por exemplo, a gente atua muito diretamente com a nossa segurança pública. A importância de dialogar com os operadores de segurança pública, que muitas vezes vão se deparar com alguma situação e tem que saber como lidar com a especificidade, né, e com a humanidade que a pauta exige. Né? Então, não é mimimi, não é qualquer coisa, a gente precisa desconstruir. E desconstruir a gente só vai conseguir alcançar essas pessoas, né? Levar essa informação. Eu tenho acompanhado o trabalho que a CODIS tem desenvolvido, né, Rebeca, ao longo dos anos, nessa questão dessa formação continuada dos profissionais. Seja nas escolas, porque é uma realidade. Eu lhe conheci, Akira, no movimento estudantil. No movimento social, no movimento estudantil, você sempre com uma fala muito potente, né? Uma fala com conteúdo, com conhecimento, com embasamento. Você não estava ali para qualquer coisa, você estudou para falar aquilo, você se fortalece a cada dia quando está levando uma voz, seja para falar sobre o direito da comunidade escolar, seja para falar do movimento estudantil como um todo, como agora está aqui como representante do movimento social da população trans. Né? Então, assim, Rebeca hoje, né, já fez mestrado, já está se capacitando, se formalizando cada vez mais. Isso a gente tem buscado, né? Seja através de um projeto como o Transcidadania. Então, eu queria que, eu não vou dar spoiler, não, mas eu queria que você pudesse trazer um pouquinho de como a coordenadoria tem atuado para mudar essa perspectiva. A gente sabe que é um histórico de muitos avanços, mas também de muita luta, de muita dor, de muito sangue, suor, lágrimas. Né? A gente sabe que é marcado por toda esse histórico. Ainda vivenciamos situações muito difíceis. Mas o que é que a gente também tem feito, né, para mudar essa perspectiva, para que essa pessoa que historicamente foi marginalizada, ela seja vista pela capacidade dela, pela contribuição dela enquanto cidadã, enquanto pessoa ali para transformar a realidade de uma sociedade. Então, posso aqui trazer um pouquinho das ações da CODIS. Muito, muito interessante, Júlia. A gente nem tem muitas vezes como estar mencionando e mensurando o nosso trabalho da CODIS, mas as pessoas, se puderem também ver o Instagram da Singide, vão ver lá o quanto a gente tem construído desde que a coordenadoria foi criada. E aí eu menciono que todas as conferências LGBTs sempre foram coordenadas por um órgão que não era LGBT. E aí a gente nunca tinha uma conferência de acordo com o que a gente queria. E a última conferência, que aconteceu em 2024, feita toda pelo pensamento da CODIS, ela talvez tenha sido a única conferência de 4 que tenha chegado mais assim aos olhos do que a população LGBT sempre sonhou. E foi uma conferência para muitas pessoas, Akira, 400 pessoas, com mais de 21 municípios, Júlia. Então, nada disso nunca tinha sido feito. Então, esse eu conto como pontapé inicial, mas olha só, a gente tem dialogado com a segurança pública. E só para lhe interromper rapidinho, a conferência é uma oportunidade de auto-organizar o movimento, trazer a perspectiva, até a gente está falando do Estado, como é que anda também a articulação nos municípios, né? Porque a gente sabe que falar de tudo isso que foi falado aqui numa capital
é difícil, mas você imagina como deve ser também no interior do estado, né? Que ainda é menos assistido, tem menos informação para a população, chega menos informação para a população. Imagina que a gente tem 167 municípios. Só 21 fizeram conferências LGBTs. E olha que a gente dava um mínimo de. Falava a gente precisava um mínimo de estrutura. A gente só queria construir um documento que trouxesse as demandas do município. E a gente conseguiu avançar em 21 cidades. Mas imagine que anteriormente a gente só conseguia fazer a conferência estadual e olhe lá. Então, as políticas do interior, elas vêm sendo, sim, consolidadas. A gente pega Pau dos Ferros, por exemplo. A gente tem um programa que consolida as pessoas trans voltarem a estudar, e lá a população é quase toda analfabeta ou semi-analfabeta, Júlia. Então, a gente está falando da população que realmente não saía nem de casa para ir olhar a praça à noite como lazer. Então, a gente tem lá um link com a prefeita que conseguiu consolidar esse programa. E não só o programa, mas a gente também institucionalizou um ambulatório específico para essa população que também não tinha. É o mais recente lá em Pau dos Ferros. E eu posso falar de várias cidades, tem Pendências também, que tem um espaço como esse. Caicó, que a gente foi para a inauguração lá também. Então, Currais Novos também tem uma Sengide municipal. Então, a gente vem consolidando também essas políticas do interior. E a Codiz, ela é a ferramenta prioritária para isso, porque os municípios, eles querem institucionalizar, mas eles não sabem o caminho para fazer. E muitas vezes a gente é convidada, e a gente constrói junto esses mecanismos, né? E aí eu posso falar dessas políticas municipais, mas eu trago também para o Estado. Às vezes, a diretora quer institucionalizar o nome social da pessoa trans, mas não sabe como fazer no sistema. Às vezes, o policial quer fazer uma revista, mas fica perguntando, e aí, Rebeca, como é que eu faço? Então, são essas coisas que parecem mínimas, mas que a Codiz vem fazendo, não só em Natal, mas nas todas as regiões do Rio Grande do Norte. E só para encerrar, né? A gente está agora, recentemente, com um diálogo maravilhoso, tanto com a Polícia Civil, por meio da DECRID, para encaminhar os casos de LGBTfobia, como a Polícia Penal, que a gente está visitando as cadeias públicas e as penitenciárias para falar dos direitos das pessoas trans têm, e as pessoas LBTs e as pessoas GBTs têm quando estão em situação de privação de liberdade. Então, é um movimento grande. Imagina que a gente tem mais de 400 anos de história no Rio Grande do Norte, mas só nos últimos 8 que a gente começou a credibilizar as políticas LGBTs. Isso é muito importante, porque hoje você ter um órgão gestor que possa pensar no fortalecimento dessa política pública é muito importante, porque serve como um embasamento técnico, né, de diretriz, norteando também a política municipal. Existe também a Secretaria Nacional, na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, então que subsidia as estaduais, e nós fazemos esse papel no âmbito municipal. Então, a gente fala 21 municípios só, mas que bom que 21 municípios se auto-organizaram, porque quanto mais a gente fortalecer e ramificar para o interior do estado, a gente sabe que tem a possibilidade de ter o destino do município alterado, mudado, com a participação efetiva, com mais oportunidades. Você falou algo muito importante, que é com relação à falta de acesso à educação, que é um grande entrave, né? Por muitos anos, essas pessoas foram colocadas assim à margem do que estava acontecendo, assim, excluídas socialmente, né? Então, que a gente possa fortalecer, e por isso a importância, e não adianta dizer que não existe e fazer de conta que não acontece, porque existe adolescentes trans nas unidades, né, de educação, nas instituições de ensino, e como lidar, né? E o que eu tenho percebido também é que as próprias instituições, as escolas, até escolas religiosas, como foi o caso do Dom Bosco, né, solicitou para a Codiz esse letramento, essa formação. Porque é isso, acho que é o primeiro passo, é reconhecer. É reconhecer que existe uma população que ela vai se evadir se ela não for acolhida, que ela vai se evadir se ela não for inserida, né? Vai para a marginalidade, vai para outras situações aí, vão ficar marginalizadas. Então, que a gente possa oportunizar. Então, além disso tudo que a Rebeca falou, a gente está aí muito empenhada para fazer essa integração de qualificação, de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Então, isso também é uma grande novidade. Fizemos em 2025, mas já traz aqui também quais são os encaminhamentos para Transcidadania.2 2026. Eu estava até falando com a Akira sobre o Transcidadania e a importância que ele tem. Talvez a Akira não tenha participado da seleção, mas ela, como uma jovem que esteve lá no chão da escola, é uma realidade. No Transcidadania, Júlia, nós temos trans idosas com mais de 60 anos
que saíram da escola porque não podiam estudar nos anos 90, anos 80 e anos 2000. Então, quando a gente vê a Kira concluindo o ensino médio em outro patamar, outra perspectiva, numa das escolas mais que tem credibilidade positiva no Estado, que é o Padre Miguelinho, a gente vê que a nossa política avançou. E quando Transadania, eu recebo uma pessoa que parou na 7ª série, no 6º ano, lá nos anos 80, e fala, ó, eu consegui voltar a estudar. E foi a melhor aluna da sala, que é a Amanda Ramos, beijo Amanda, lá em São Gonçalo do Amarante. E ela ainda, além de voltar a estudar, ela ainda foi referência para a turma toda dela, né, Akira? Então, isso é a essência do Transadania, é entender que as pessoas, todo mundo tem direito à educação, mas a gente sabe que com a gente é diferente. Uma escola toda se adapta para receber um aluno cadeirante, constrói rampas, chama intérprete de Libra para fazer tradução. Mas quando é uma pessoa trans, a escola fala, não vou chamar de ela, não vai usar o banheiro feminino. Então, a gente precisa adaptar também essa escola para receber nossa população, da mesma forma que a gente recebe todos os alunos, todas as alunas, todos os alunos, a gente também precisa aprender que para as pessoas trans a gente também tem que fazer uma adaptação. E é bem simples, é só respeitar pronome, nome social e o gênero dessas pessoas. E é isso. E a gente tem também se atentado, junto com as demais secretarias, Secretaria de Cultura, Secretaria da Educação, pela secretaria ser uma secretaria meio de articulação, a gente tem feito essa construção. E a importância também de vocês, que fazem parte do movimento social, nos demandarem. Vocês estão ali diretamente no dia a dia, vivenciando, né, todas as violações, todas as potencialidades. Olha, ali naquela escola tem uma pessoa que pode ser uma líder estudantil, pode ser presidente de um grêmio, né? Então, assim, que bom que a gente ocupa esses espaços e transforma esses espaços com a perspectiva já desse novo momento que a gente está vivenciando, né? Então, assim, hoje, claro, você fala de uma nova geração, né? Fala de um novo momento, mas ainda o que é que você... Até que veio outros exemplos em outros estados que a gente pode trazer para cá de auto-organização, de fortalecimento das políticas públicas, né? Então, o que é que você espera também desse novo momento? Esse mês da visibilidade é um mês para que a gente possa trazer também aqui as conquistas, mas os desafios que temos pela frente, Akira. Então, o que é que você pontua nesse novo patamar, né? Eu acredito que é daqui para frente. A gente não pode aceitar nenhum tipo de retrocesso. O que conquistamos é daqui para frente, né? De legislação. Hoje mesmo a gente estava falando na legislação que fixa cartazes para dizer que homofobia é crime, que tem as consequências dessa lei, né? Então, assim, que a gente possa dizer o óbvio, muitas vezes, né, Akira? O que eu espero é que as manas e os manos trans tenham uma esperança. Esperança e fé na vida, principalmente. Porque a luta, ela é árdua, ela é cansativa, mas a gente tem que parar, às vezes, e analisar o quão nós avançamos diante a luta. Eu já fui presidenta do Grêmio Estudantil Edson Luiz, do Instituto Padre Miguelinho, e lá eu já presenciei barbaridades muito grandes assim que eu entrei dentro do ensino médio. E tá finalizando o ensino médio, inclusive me formo agora dia 24 para receber o meu diploma, é de uma vitória muito grande para a comunidade, assim como a Rebeca falou. Porque não são todas que têm essa oportunidade de se formar. E eu me formando já é para dizer para as demais que estão ainda na escola e que vão voltar aos estudos que elas podem também se formar. Mesmo diante a muita luta, diante a muita violência, e esperar que as políticas públicas elas funcionem de uma maneira rápida. Porque enquanto a gente luta, mais manas e manos morrem devido à violência. E quando a gente busca, demora, na grande maioria das vezes. Então, quando a gente analisa essas questões, a gente percebe que a luta, ela por si só, ela também vem tendo um grande alcance de pessoas. Porque esse ato que nós estamos construindo agora para dia 24, ganhou uma proporção muito gigantesca, muitos compartilhamentos. Eu confesso que eu não esperava. Porque é um ato que não acontece desde 2012 aqui em Natal. Então, eu não esperava tamanho
compartilhamento das pessoas. E quando eu vi mais de 200 compartilhamentos, eu fiquei, gente, o que é isso? Eu fiquei surpresa, eu fiquei, caramba, acredito que o ato ele realmente vai lotar. E é disso que nós precisamos, é levar as nossas vozes para as ruas, porque na grande maioria das vezes não, a história ela sempre foi assim. Nos excluem da educação, nos excluem da vida e nos excluem de nossas famílias, de tudo do que é bom para uma pessoa trans. Mas sempre leva nós para o que é ruim, a marginalização, a prostituição, a violência e a morte. Quando nós estamos falando da luta da pessoa trans, a gente fala também de lutar pela vida. Porque o que é mais tirado de uma pessoa trans é a vida. Não tem o que mais do que ser tirado do que a vida. Nós perdemos os nossos lares, nós perdemos o amor de uma mãe, o calor de um abraço de uma mãe, o eu te amo de um pai. Então a gente perde isso. Mas o mais valioso é a vida. Eu digo que é sempre uma resistência, né? Não é, é sobre sobreviver, né? Nos dias de hoje, com todas essas dificuldades. Mas é importante esse chamado, né? Desse ato. Então, quem quiser participar, só reforce aí o convite. Vai acontecer dia 24, qual horário? O ato vai acontecer dia 24, nesse sábado agora, às 15 horas da tarde, em frente ao Midway. A mobilização vai começar a partir das 15 horas. O convite a todos de Natal para se somar nesse ato, que é de extrema importância a presença de todos nós lá e de todos nós lá, para que e região metropolitana também, com toda certeza, para que a gente possa estar dando uma voz maior para esse ato de rua que há mais que desde 2012 que não acontece aqui em Natal, para que as pessoas estejam se conscientizando de que a luta trans e travesti ela não é mimimi, até porque nós lutamos pela nossa vida desde sempre e continuaremos lutando. O mote do ato vai ser Travesti e Respeito, Vidas Trans Importam. Mote esse que foi utilizado em 2004, onde se deu início ao mês da visibilidade trans e ao Dia Nacional do mês da visibilidade trans, e também o mote usado no último ato que ocorreu aqui em Natal sobre o mês da visibilidade trans, que foi em 2012, onde a Rebeca estava nesse ato que aconteceu em 2012. Então é um mote que vai trazer a memória de todas aquelas que já lutaram por nós. Porque quando a gente pensa num nome, a gente não é um nome qualquer. É um nome que traz a resistência e a potência de todas aquelas que lutaram por nós, para que hoje em dia eu, Akira, pudesse estar aqui lutando e falando sobre os meus direitos. Então, o mote, ele traz resistência, traz potência e principalmente traz uma luta árdua e cansativa, mas também traz a memória de todas as nossas irmãs e dos nossos irmãos que lutaram um dia por nós, para que a gente um dia pudesse estar aqui. É isso, Akira. Recado dado brilhantemente. Parabéns por todo o seu engajamento, por toda a sua luta. Resistência. Que a gente possa iniciar o 2026 com melhores dias. A gente começou o ano já de uma forma muito tensa, né? Com feminicídios, com violência. E tudo hoje em dia compartilhado em tempo real. Então é algo que a gente precisa dar um freio nisso. E só dá um freio se a gente posicionar essa sociedade, né, de desconstruir essa cultura que é tão presente na nossa vida. Então, eu quero aqui dizer que esse mês nós iremos dedicar esse espaço do universo feminino a essa discussão. Então, teremos esse programa. A próxima semana teremos outro programa falando do equipamento voltado para a saúde da população trans aqui do estado do Rio Grande do Norte, para dar visibilidade. Então, é isso, Rebeca, Akira, agradeço a participação de vocês, meninas. Está aqui os microfones para as considerações finais. Eu só queria dizer, Júlia, que é muito interessante quando a gente fala desse espaço do gênero, da mulher, que para as pessoas entenderem, você sabe qual é o primeiro xingamento que falam com a gente? Nos chamam de mulherzinha. Será que mulherzinha é um xingamento? Será que ser mulherzinha é ruim? Será que ser mulherzinha é feio, né? Então eu deixo também isso para um pensamento, para que as pessoas entendam que xingar a gente de mulherzinha não é feio. Pelo contrário, é muito bom ser mulher, é muito lindo ser mulherzinha, né? Então, ser mulher talvez seja o que a gente tanto almeja. E quando a gente faz a transição, faz ao contrário, não é mais mulherzinha, né? Chama de homem, quer chamar pelo nome civil. Então, a sociedade ela tem essa disparidade que também é muito doentio para a gente. Então, como reflexão, eu deixo esse último pensamento. E como dizia a Leilani, né? Leilani só deixou uma frase muito bonita que é: quando a gente nasce trans, a gente não é um imperativo ético, a gente não tem escolha. Ou a gente luta ou a gente morre. E mesmo lutando, a gente acaba morrendo. É isso. Então, Leilani presente, né? Por todas que passaram até os dias de hoje, por todas que virão
a nossa resistência, o nosso comprometimento, o nosso engajamento. Então, visibilidade é respeito, é política pública, é direito de existir com dignidade. Então, que a gente possa espalhar aí mais amor, mais cidadania, mais humanidade para toda a sociedade. Então, mais uma vez, agradeço à Band pelo espaço em dedicar esse espaço do universo feminino a essa discussão tão importante. Então, até lá, até a próxima oportunidade e muito obrigada pela participação de vocês, meninas.